Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tuta Studio. Eu sou o Lohan Sorrak e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de lógica de programação. Hoje a gente vai estar vendo sobre procedimentos e funções. Para a gente ter uma ideia básica, procedimento, função, nada mais é, vamos entender assim, que é alguma coisa que executa uma ação, que faz alguma coisa. Então, é uma coisa que executa alguma tarefa, certo? Então, para a gente entender a diferença do que é uma função, de um procedimento, então vamos ver aqui, entender mais a fundo o que são funções. Vamos usar a nossa ideia de que a gente entende por função na matemática, né? Então, por exemplo, tem uma função chamada a função f de x, né? Em que ela é igual a 3x mais 5. Então, se a gente usar essa função, por exemplo, com o valor 2, o que a gente vai estar fazendo? Onde estava x, a gente vai colocar o número 2 e calcular isso. Então, a gente tem o resultado 11, certo? Ou seja, a gente tinha uma função, f de x, em que executou alguma coisa. O que foi essa coisa que a gente executou? A gente executou um cálculo. Outro exemplo de função, a gente tem uma função g de x. Essa função g de x corresponde a esse cálculo aqui. Você vai ter que pegar, vai fazer 2 vezes x ao quadrado mais 4x. Então, se a gente usar essa função, por exemplo, com o número 2, aonde que estava o x, a gente vai colocar 2. Então, tinha um x aqui, a gente substitui por 2. Tinha um x aqui, a gente substitui por 2. Certo? Então, a gente substituiu, calculou, deu quanto? Deu 16. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que um y vai receber o resultado de f de x. E o que é o f de x? O f de x é essa expressão. Então, como a gente pode usar essa função? A gente pega essa função, sei lá, substitui por 2. O que a gente está dizendo? Que onde que estava o x vai ser substituído pelo 2, certo? E o resultado disso, né, o resultado dessa função, vai ser atribuído ao y. Então, essa é a ideia, por exemplo, de uma função. A função ela tem um passo a passo, né? Você executa alguma coisa, nesse exemplo foi um cálculo, ele te retornou um resultado, certo? E você atribui esse resultado a uma variável. Então agora vamos fazer uma relação do que a gente acabou de ver sobre funções lá da matemática com funções aqui de programação. Bem, então a gente tem esse f de x aqui, a gente tem esse x, essa expressão aqui, esse cálculo. O que isso daqui parece? Olha, a gente lembra que onde está o x a gente vai substituir por um número. O que a gente vê em programação, isso daqui seriam as variáveis, né? Certo? E o que é isso daqui? O que esse y está recebendo? Esse y está recebendo o resultado desse cálculo aqui, ó, que a gente fez. Então agora vamos ver de maneira simplificada como a gente escreveria essa função lá da matemática aqui nessa nossa ideia de programação. Então a gente tem a função, aqui o nome dela, né? Isso daqui está bem resumido, né? É só para você ter uma noção de como a gente vai escrever, mas é assim que a gente vai de fato escrever no Visual. A gente vai escrever o nome da função, aqui, né, o nome da função, as variáveis que ele vai receber e aqui o retorno. Aí a gente declara lá as variáveis e depois a gente vai escrever o que a gente quer que a nossa função execute, quais são as tarefas que ela tem que fazer. E por fim, o que ela retorna. Então bora lá para o Visual G. Bem, aqui, o que a gente vai ter que fazer? Está aqui o nosso algoritmo, né? Função e procedimento. E aqui, entre algoritmo e variáveis, a gente vai criar a nossa função. Então, a função f recebe como parâmetro o número real, um x, que é o número real, e devolve um número real. Vamos colocar aqui o fim da função. E quais são as variáveis que a gente tem? A gente tem a variável auxiliar,
que também é do tipo real, né? E agora a gente vai escrever a nossa função. Então aqui a gente vai dizer que auxiliar vai receber 3x, né? 3 vezes x mais 5. Então aqui a gente escreveu 3 vezes x mais 5, né? E agora a gente retorna esse auxiliar. Certo? Então aqui a gente escreveu a nossa função. E como que a gente usa essa nossa função? A gente vem aqui no início do algoritmo e escreve, por exemplo, trivial função de 1. O que a gente está fazendo? A gente está chamando essa função, f, né? Essa função aqui, passando como parâmetro o número 1. Então, onde está o x vai receber o número 1 e vai usar aqui na hora do cálculo. Opa! Espera aí que eu escrevi errado. Auxiliar. Está aqui editando. 3 vezes 1 mais 5, 8. Ah, agora eu quero calcular f de 2. Então vamos lá. 11. Ah, agora eu quero calcular o f de 3. 14. Então, qual que é a parte legal da função? A gente pode escrevê-la uma vez e reutilizar quantas vezes a gente quiser. Então agora bora ver o que são procedimentos. Bem, se a gente sabe o que é função, entender procedimento não é difícil. De maneira bem simplificada, procedimentos nada mais são do que funções, mas que não te devolvem alguma coisa. Ou seja, ele não te devolve o resultado. Ele executa uma tarefa, mas não te devolve nada. Você tem lá o seu procedimento P, né? Procedimento P, que recebe alguma variável X e ele faz alguma tarefa. Aqui está a variável. Agora, se a gente quisesse escrever esse nosso procedimento no Visual G, então a gente escreve procedimento, o nome do procedimento, as variáveis que ele recebe. Aí aqui no meio a gente vai colocar o que ele vai fazer. E note que não tem aqui qual é o tipo do retorno. Por quê? Porque ele é um procedimento. Procedimento não tem retorno. Vamos lá no Visual G. Se a gente quisesse criar um procedimento, né? Vamos criar aqui um procedimento. Chamar de procedimento G. Que vai receber um número X. Certo? Aí, o que esse procedimento vai ter que fazer? Esse procedimento, eu vou criar aqui uma variável. Vou criar uma variável I. Assim, então, para I de 0 até 10, passa, para, e aqui eu vou chamar a função, passando x, e escrevendo na tela. Certo? E aqui a gente vai tirar isso e vai chamar o nosso procedimento G, passando o número 1. Então o que a gente está fazendo? No nosso algoritmo a gente está chamando o procedimento. Certo? Então veja que aqui a gente escreveu um procedimento que vai executar uma tarefa e não vai retornar nada, ele só executa. Olha, mas o que a gente poderia modificar assim, para simplificar? Não quero mais agora que esse procedimento G execute isso, eu quero que agora ele só escreva na tela, né, um oi. Certo? Aqui, executar. Pronto.
a gente chamou procedimento. Qual que é a ideia de procedimento e função? A ideia, assim, é que, por exemplo, a gente escreva uma vez a função e toda vez que a gente precisar dela, a gente só coloca f de x. A gente não precisa fazer todo o cálculo aqui. Digamos que essa função fosse enorme. Tivesse, sei lá, 40 linhas. Toda vez que você precisasse daquela função, se não existisse função, você ia ter que escrever essas 30, 40 linhas. Mas com função você escreve uma vez e usa quando precisar. A mesma coisa com procedimento. Você vai escrever o procedimento uma vez e vai usar ele quando você precisar. Então essa é a ideia de procedimento e função. Função, você executa alguma coisa e tem um retorno. Procedimento, você executa alguma coisa, mas não tem um retorno. E o que você ganha utilizando função e procedimento é organização do seu código e reaproveitamento. Então é isso, pessoal.